Quando Brahms estava com 27 anos, já tinha estreado seu concerto para piano número 1, que acabamos de ouvir, esta maravilha, ele envolveu-se numa acirrada discussão e polêmica que surgiu na época entre a sua música e a música inovadora de Liszt e Wagner. Formaram-se partidos de um lado e do outro. E Brahms, ele não gostava de discussões polêmicas, ele entrou sem querer nessa história e sem pensar, porque aqui eu vou falar um pouco sobre a personalidade de Brahms. Ele tornou-se uma pessoa muito reservada. Talvez tenha sido porque, quando ele tinha 13 anos, para ajudar o orçamento familiar, ele foi tocar em tabernas locais de Hamburgo, e que eram tabernas e muitas vezes eram prostíbulos. Então, ele vivenciou e presenciou cenas muito sórdidas, de marinheiros bêbados, de prostitutas, e ele tinha somente 13 anos. Isso marcou muito, porque ele nunca quis falar deste período. A partir daí ele se tornou uma pessoa muito reservada, sem demonstrar os seus sentimentos mais íntimos. Mas o que ele fazia nessa época, naquele ambiente que não tinha nada a ver com ele abria livros de poesia, tocava lendo poesias. Brahms foi um homem muito culto e desenvolveu essa cultura durante toda a sua vida. Então, ele se viu no meio dessa discussão e que isso aborreceu muito ele. E o que estava acontecendo? O mundo musical aguardava muito a sua primeira sinfonia. Perfeccionista como ele era e com senso crítico próprio muito aguçado, ele sentia a pressão do grande Beethoven e ele não tinha a coragem de compor a sua sinfonia pela comparação com Beethoven. Mas aos 41 anos ele compôs sua primeira sinfonia e estreou com um grande sucesso. Esse grande sucesso desbloqueou. Em seguida ele já fez a segunda, a terceira e a quarta. Brahms compôs 4 sinfonias. Quando foi a estreia da sua sinfonia, o grupo partidário da música de Brahms já começou a dizer: é o sucessor de Beethoven, é o sucessor de Beethoven. Determinaram isso, que já continuou com uma discussão acirradíssima. O grande pianista da época e maestro Hans von Bülow, que era genro de Liszt, falou que Brahms estava incluído entre os 3 grandes Bs da música alemã: Bach, Beethoven e agora Brahms. Então, abriu-se a criatividade dele para as sinfonias. Elas são as 4 belíssimas, mas nós vamos hoje ouvir um trechinho da terceira e da quarta. A terceira sinfonia estreou com Brahms aos 51 anos e foi também um sucesso muito grande. Nós vamos ouvir o início, o primeiro movimento. É um andante, é um andamento do passo humano compassado, bem compassado. É uma melodia lindíssima e muito expressiva, e essa sinfonia estabeleceu o caráter de grande melodista de Brahms. Ela vai ser apresentada pela Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Simon Rattle. O destaque do início é a trompa. A trompa vai apresentar o tema principal, que é lindíssimo dessa sinfonia. Vai ser respondido pelos oboés. As madeiras
participarão e com o suporte do contrabaixo em pizzicatos. Essa é uma parte da orquestração que é muito lindo a gente observar com atenção e acompanhar o desenrolar dessa melodia percorrendo por esses instrumentos.